aqui e vamos começar falando sobre a aniversariante do dia. A Globo completa neste sábado, 26 de abril, 60 anos. 60 anos de trabalhos no Brasil desde 1965. Como é que é a emissora agora? O que acontece na Globo nesse momento e que é diferente de outros aniversários importantes da emissora em outros anos? A gente vai trazer um pouco mais dessa movimentação e da maneira com que a Globo procurou celebrar esses seus 60 anos a partir de uma programação de 60 horas especial, né? Nós temos uma Globo hoje que é muito diferente do que era nos anos 80 e nos anos 90. Havia ali uma abundância de recursos, principalmente um entendimento de que havia uma capacidade de produção que permitia que houvesse o contrato com atores, com grandes figuras, o contrato fixo, né? Não o contrato por obra. Dito isso, quando a gente olha para a maneira com que a Globo ia trabalhando naquele momento, havia sim uma disponibilidade maior do banco de artistas que a Globo tinha à disposição para se fazer sempre produtos de altíssima qualidade. Ontem, assistindo o Globo Repórter especial de 60 anos da Globo, foi muito interessante ver algumas curiosidades que eu particularmente não conhecia, como por exemplo, a severa crise financeira que havia no auge do sucesso ali entre 2002, 2004, 2005, em que Marluce trouxe um pouco desse elemento de que havia uma ideia de blindar a TV Globo para que ela não fosse requisitada, né, pelos credores como uma forma de garantia para uma dívida que precisava ser paga e precisava ter essa capacidade de ser liquidada naquele momento. Então, enquanto passava ali o Clone, nós tínhamos também o Penta da Seleção Brasileira, Senhora do Destino, Celebridade, tantas novelas importantes que marcaram essa trajetória ali de 2000 a 2005, mais ou menos, que foram 5 anos emblemáticos para a Globo ali pela capacidade de produção, pela capacidade de ter realmente uma força diante do público gigantesca. Foi um momento difícil financeiramente e eu não conhecia essa informação, conheci ontem à noite assistindo o Globo Repórter. O que é fato ainda nesses 60 anos da Globo? Embora falem que a Globo está indo à falência, que a Globo não... Nada disso procede, porque a Globo ainda é a maior emissora do Brasil, muito à frente dos seus concorrentes, tanto em audiência, quanto em estrutura, quanto em capilaridade de jornalismo, quanto em capilaridade de afiliadas. As afiliadas da Globo estão espalhadas por todo o Brasil, inclusive em alguns locais remotos que suas adversárias não conseguem chegar. Então, essa maneira de se distribuir e conseguir alcançar o público é algo muito marcante. O Globoplay, por exemplo, se a gente for olhar pela capacidade de cada emissora gerar o seu streaming, nós temos a Record com o Play Plus, o SBT com o Mais SBT agora, né, a Band Play também, enfim, tudo isso tem a sua importância, mas o Globoplay, entre esses streamings, reina soberano, fica atrás de Netflix, fica atrás de outras tantas plataformas globais de streaming, mas que consegue, com a sua própria estrutura, ser o maior streaming dentre as emissoras de televisão, com produções próprias, com o catálogo de novelas que a Globo tem ali e que sabiamente lá em 2010, 2011 não venderam esse acervo para outras operadoras como a própria Netflix, porque a partir desse momento o Globoplay ganha também um público de pessoas que querem assistir essas novelas mais antigas e assistem através da plataforma. Então nesse ponto também a Globo vai muito à frente dos seus concorrentes mais uma vez. Outra coisa que a gente tem que olhar e que aí sim é diferente é que a Globo começou um processo a partir de 2015, 16 mais ou menos, de enxugamento dos seus contratos fixos. Com isso, muita gente foi dispensada na área artística, né? Do contrato fixo e passou a ser contratada por obra, o que possibilitou a esses artistas, por um lado, abrir um leque grande de atuação no streaming em outros locais, e para a Globo um problema de disponibilidade, muitas vezes, que eu acho que é o principal problema das novelas de hoje. Esse problema de disponibilidade de atores que às vezes faz com que aqueles que ainda são contratados fixos fiquem por ali orbitando quase todas as novelas. Então é um olhar que a Globo adotou a partir de determinado momento para que a sua saúde financeira fosse uma prioridade. Tanto que agora o Globoplay, completando 10 anos, também tem novas gerências que vão cuidar da parte de
saneamento financeiro ali, para que consiga começar a dar lucro e parar de ser somente um produto com muito prejuízo, que é o que todo streaming passa no seu período de implantação. O Globoplay até agora não teve lucro para a Globo, né? Então é algo que vai acontecer daqui para frente. Então o fato é esse, a gente tem uma Globo menor do que era nos anos 80 e 90, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de influência sobre o público, pela pulverização do que aconteceu nesse movimento, e também, ao mesmo tempo, todas encolheram juntas, e a Globo continua sendo aquela que está mais à frente de todas. Dito isso, eu acho que a Globo perdeu a mão em alguns aspectos do seu humor, por exemplo, do entretenimento. O SBT sempre teve a veia do entretenimento, que tinha como base o Silvio Santos, né? Silvio Santos soube distribuir pelo SBT o seu estilo de fazer televisão, e a Globo nunca conseguiu chegar nesse lugar, né? Embora sempre tenha conseguido ser popular a partir do momento em que a dramaturgia faz muito sucesso, em que buscam profissionais como Fausto Silva, que representa essa anarquia Silvio Santos na Globo também. Então são movimentos que a Globo fez em determinados momentos para alcançar a liderança de público, e que o próprio Silvio Santos disse em uma conferência do SBT em determinado ponto: buscar a Globo é muito difícil. A Globo estabeleceu um patamar de audiência que você só vai conseguir furar com eventos esportivos ou com alguns fenômenos muito pontuais. Depois as pessoas voltam para a Globo. E segue acontecendo isso. É uma outra realidade em que a gente vê a Record, em alguns pontos da programação semanal, por exemplo, ter um alcance muito próximo ali da Globo, e a Globo se mexe rapidamente para conseguir buscar isso de volta, mas no geral, quando a gente olha a média dia das emissoras, a Globo, durante a semana, pelo menos, está sempre acima dos 10 pontos, e os seus concorrentes vão buscar ali 4, 3, mais ou menos nessa proporção. Então, ainda há uma força muito grande. A comemoração dos 60 anos, ela é, nesse momento, algo que acontece em várias frentes. A principal delas, é Vale Tudo. Vale Tudo é a novela das comemorações dos 60 anos da Globo. Há esse consenso. A novela passa por algumas questões de bastidores, como a gente falou em outras ocasiões com Bela Campos e Cauã Raymond, mas de uma forma geral o que se vê na tela, na minha opinião, é algo muito bem produzido, muito bem feito, uma boa novela, que tem crescido em várias partes do Brasil, tem tido dificuldades em São Paulo. Em São Paulo realmente é uma novela que não consegue decolar para casa dos 25 pontos, enfim, não há essa conexão tão forte. Um contra-argumento que eu tive lá no canal do Vanucci, que eu acho que é muito válido, é que talvez uma das cidades mais conectadas do país seja São Paulo. E aí as pessoas talvez estejam assistindo mais pelo Globoplay, uma parcela que assistia sempre pela TV aberta. De toda forma, nós tivemos também o video show especial na última quinta, que embora não tenha sido a maior audiência do dia, e muitas manchetes trouxeram que foi um produto que diminuiu a audiência da quinta da Globo, mas aí sim, comparando com o BBB, por exemplo, é lógico que haveria essa queda, mas que gerou uma comoção muito grande nas redes sociais, pelo reencontro de Miguel Falabella e Cissa Guimarães, por exemplo, André Marques e Angélica, Otaviano Costa, Joaquim Lopes e Mônica Iose, né? Sofia Abraão, Marcelo Taz, uma galera esteve por ali muito fortemente para acompanhar esse especial do video show. Nós tivemos também o videogame hoje à tarde, que foi maravilhoso, com a Angélica no comando, e Xuxa e Juno, e Porchat, e eu me esqueci o nome da esposa do Porchat agora nesse momento, mas participando dessa configuração que tanto sucesso fez, né, em tantos momentos da história da Globo. Ficou 10 anos no ar o videogame, vamos lá, o videogame, né, que trouxe dentro dessa questão coisas muito importantes. A Priscila Castelo Branco, agora sim, Priscila Castelo Branco, a namorada do Porchat, estiveram ali também, e mostra, principalmente, agradeceram ali o Richa, né, uma figura importantíssima na história do video show e criador do videogame também, pela dinâmica que o videogame tinha, né? Essa maneira de criar pequenos nomes e pequenas galhofas em vários aspectos, do tipo Antena Paranoica, que tinha ali o Kuma em Como, Falha Nossa, essas coisas assim, que são Teletubo, né? São tantas referências à própria televisão que o programa era uma delícia e segue sendo uma delícia. Não vi ainda os números prévios de como é que ficou essa exibição, mas eu acho que é importante a gente olhar para a maneira com que a nostalgia
foi principalmente uma marca registrada dessa comemoração dos 60 anos. Vale destacar também que hoje à noite, sábado, Odete Roitman aparece pela primeira vez em Vale Tudo e retorna definitivamente na próxima segunda. Débora Bloch começa os trabalhos dessa que provavelmente seja a personagem de televisão mais difícil que ela vai ter que fazer pela comparação que existe entre todas as comparações que a gente já falou aqui em outros momentos. Então, essa Globo de 60 anos, como eu dizia, é uma Globo que tem talvez não mais o apelo que tinha nos anos 80 e 90 para fazer com que o público esteja todo à frente da televisão, porque, de novo, vale destacar, a audiência se pulverizou muito, é muita pulverização de audiência, e isso faz com que, claro, a Globo também tenha perda de público, assim como outras emissoras tiveram. De toda forma, nós temos nomes fortes que identificam a Globo de hoje, alguns com mais aderência, outros com menos. Luciano Huck, no domingo, acho que se firmou muito bem e consegue ali reter e ter até eventualmente mais audiência do que o Faustão tinha nos últimos tempos ali. Então o Domingão deu certo nesse sentido. Ana Maria Braga segue sendo um rosto muito conhecido do canal há mais de 25 anos. O Trali ganhando cada vez mais protagonismo e provavelmente sendo o substituto de William Bonner no Jornal Nacional. Bonner que também deu entrevista ao Conversa com Bial ontem e falou sobre esse desejo de desacelerar, né, não parar de trabalhar, mas desacelerar. Então o Trali seria hoje o substituto natural do Bonner, né, fazendo um trabalho competentíssimo também no Vaticano. Vale também a gente falar sobre isso, a força da Globo de, na semana do seu aniversário de 60 anos, com uma série de comemorações, encaixar a cobertura, uma cobertura do tamanho da cobertura de uma morte do Papa, né? Então também tem essa questão muito forte. Nós temos Mion, quem diria, Mion, uma figura muito importante dentro da Globo hoje. Eu acho que ele terá outros papéis, não só o Caldeirão, nos próximos tempos. Ele será uma figura que vai ficar marcada na história da Globo. Acho que o Caldeirão vem cansando e vem cansando muito, já tenho falado sobre isso, todos têm falado sobre isso, e eu falo isso como um admirador do trabalho do Mion. Eu acho que chegou um momento que está um pouco difícil de acompanhar o Caldeirão, mas se ele for pro BBB, se houver qualquer movimentação nesse sentido nos próximos 4, 5 anos, eu acho que a gente vai ter uma renovação interessante. Eu acho que seria bom para o Mion e seria bom para a Globo também. E nós temos aí Clara Monet, que nova protagonista da novela das 7, Rosane Svartman e Alessandra Poggi ganhando muito protagonismo dentre os autores. Valcir Carrasco permanece na casa, Glória Pérez acabou saindo. Eu acho que a saída desses medalhões precocemente também é um problema, mas Aguinaldo Silva está voltando, então acho que é um momento também em que a Globo, primeiro, ali de 2015 até 2025, meio que se distanciou um pouco da sua essência para tentar muitas coisas novas, quantas deram certo, outras não, e agora a Globo começa a fazer um movimento de retorno para reconquistar um público que se afastou muito dela, que é o público conservador. Dito isso, Aguinaldo Silva na novela das 9, acho que é um ponto que também busca essa conexão. A Regina Duarte, que esteve no Conversa com Bial, a reaproximação com ela, talvez seja uma forma de chegar a esse público. Vamos ver de que maneira as coisas acontecem a partir de agora. Tony Ramos também, importantíssimo nessa trajetória, e agora segue também como protagonista da novela das 7. Vamos juntos aqui acompanhando. Parabéns à Globo pelo trabalho e por realizar tantos sonhos dos telespectadores, assim, acho que promover tantos momentos incríveis. Se a Rede Gessler existe hoje aqui é porque houve um consumidor da Globo muito assíduo desde criança e que ali viveu muitas emoções que a televisão consegue proporcionar, né? Então acho que isso é o mais importante. Segue o legalzinho na nossa programação.